Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a decisão de hoje à noite no Mangueirão, a partir das 18 horas, Clube do Remo versus CRB, o Leão Azul, que precisa mais do que nunca voltar a vencer na competição, chegar aos 42 pontos, espantar de vez qualquer fantasma de rebaixamento e ainda, né, seguir sonhando aí com acesso à Série A em 2026, já que isso é um assunto sempre comentado internamente no clube, não foi jogada a toalha ainda, e a gente vai ver hoje a primeira partida da equipe azulina comandada pelo Guto Ferreira. Como é que vem esse Clube do Remo? Como é que estão a questão dos relacionados, desfalques, enfim, como o Clube do Remo pode atuar hoje diante desse CRB, que também está pronto para encarar o Leão Azul e com retornos importantes aí à sua equipe. E vamos também falar a respeito de ações trabalhistas que foram aí colocadas na justiça contra o Clube do Remo. A gente vai trazer a atualização com o posicionamento oficial do Leão Azul paraense. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube consiga recomendar aqui o nosso trabalho. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master aqui do Chaves Remista, onde por lá você pode montar os seus palpites com os jogos do futebol nacional e internacional e, claro, os jogos do Leão Azul paraense também nesta Série B. Detalhe, você se cadastra e concorre a uma camisa oficial do Clube do Remo aqui pelo Chaves Remista. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, clicar também no link do primeiro comentário fixado. E detalhe, hein, você já pode pegar inclusive meu palpite aqui pro jogo de hoje. O meu bilhete já está montado com 2-0 para o Clube do Remo, se Deus quiser, nesse confronto de hoje contra a equipe do Galo da Pajuçara, o CRB. É o meu palpite para hoje. Eu sei que o jogo vai ser complicado, vai ser difícil, mas o Remo vai se superar e vai vencer aí a equipe do CRB no Mangueirão. Este é o meu placar. Não esquece de jogar com responsabilidade sempre na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Bom, pessoal, antes da gente iniciar o assunto do jogo de hoje, só quero trazer aqui uma situação que saiu na imprensa aí nesta semana, né? Muitas páginas, muitos perfis compartilharam, né, o caso de 3 zagueiros que passaram pelo Clube do Remo nos últimos anos, que teriam jogado Leão Azul na Justiça do Trabalho. Os que jogaram em 2023, Diego Guerra e Diego Ivo, e o Ícaro, que esteve no elenco do ano passado. Inclusive saiu no meio da temporada, foi jogar na equipe do Floresta, né? E encerrou seu vínculo com o Clube do Remo ano passado. Bom, segundo aí o diretor jurídico do Clube do Remo, Gustavo Fonseca, que se manifestou ao DOL, ele disse que todas essas ações já estão regularizadas na justiça. O Diego Guerra e o Diego Ivo, que tiveram suas ações, né, resolvidas na era ainda Fábio Bentes, inclusive com a mesma equipe do departamento jurídico, e o Ícaro na atual gestão. Então, segundo o departamento jurídico, todos esses acordos foram feitos na justiça. E como a gente já sabe, né, às vezes o jogador entra num acordo, a defesa acaba pedindo depois um outro valor, uma outra quantia para receber, mas o Remo está amparado na justiça com todos os comprovantes de pagamentos. Somados aí as 3 ações, somam mais de 660 mil reais. Mas como foi dito aí pelo diretor jurídico do Clube do Remo, Gustavo Fonseca, tudo isso já foi acordado e resolvido, as pendências na justiça. Vamos aguardar aí o desenrolar dessas questões que a gente sabe que são importantes também na Justiça do Trabalho. Bom, quero falar com vocês, pessoal, a respeito do nosso adversário, né, de hoje, o CRB, que já está, claro, na capital paraense, enfrenta hoje o Clube do Remo às 18 horas.
O CRB que encerrou a sua preparação lá mesmo em Maceió e depois viajou para Belém do Pará. E o técnico Eduardo Barroca, que aliás está desde o início da Série B na equipe do Galo da Pajuçara, né? O CRB não trocou de treinador, apesar da pressão da torcida lá, eles não trocaram de técnico, né? O CRB que todo ano, né, repete a mesma campanha, é um time que é o famoso time nem, né? Nem sobe, nem desce, impressionante. É sempre a mesma campanha e dos times tradicionais da Série B é o que está disputando há mais tempo aí a competição, né? Seja não indo para a Série A, seja não indo aí para a Série C do Campeonato Brasileiro, o CRB, o Galo lá da Praia da Pajuçara. E para esse jogo, o técnico Eduardo Barroca tem o retorno de dois atletas importantes ao seu elenco. O goleiro Matheus Albino e o volante Igor Meritão, que desfalcaram a equipe no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aliás, o Matheus Albino, que junto com o Marcelo Rangel, é um dos goleiros que mais trabalham nesta Série B, né? Acho que é Marcelo Rangel, Matheus Albino e o Pedro Morisco lá do Coritiba. São os goleiros que mais trabalham na Série B e de uma maneira impressionante aí fazem um campeonato muito bom, né? Então o Remo vai ter, claro, superar também esse bom goleiro aí da equipe alagoana, o Igor Meritão, o Matheus Albino, o Igor Meritão é o volante. O CRB que tem aí o Mikael, um centroavante que de vez em quando gosta de fazer uns golzinhos, né? O GG, que chegou a ser cogitado no clube do Remo esse ano, ainda na era Daniel Paulista. Pelo que eu peguei na escalação aqui prévia, ele não vai para o jogo, vai ser opção no banco de reservas, né? Tem o Fábio Alemão também, um zagueiro experiente, que até jogou no Rival em 2018. Então um CRB com jogadores experientes, uma equipe cascuda em Série B, que vai ainda tentar lutar por esse acesso à primeira divisão. O CRB que nesse momento está à frente do clube do Remo. O Leão Azul, que se vencer hoje, vai ultrapassar o próprio CRB e, salvo engano, ultrapassa também o Operário, que perdeu ontem para o Atlético Paranaense por 1-0. Aliás, esse Atlético Paranaense, não se espanta se o Atlético Paranaense ainda for campeão da Série B. Incrível, a 7ª vitória seguida, um baita trabalho que o Odair Helman está fazendo por lá. Venceu o Operário ontem e ultrapassou o próprio rival, o Coritiba, né? Dentro do G4, claro que o Coritiba vai jogar na rodada ainda, como o próprio Novo Horizontino, mas o Atlético Paranaense já deu mais do que nunca os recados aí para a competição. Eu estou mais vivo do que nunca, deixar o Atlético chegar, agora aguenta, né, gente? Essa sequência de vitórias que era pro Remo ter conquistado nesse início de segundo turno. Bom, falando sobre o Leão Azul Paraense agora, né, gente? Hoje nós vamos ter aí a estreia do técnico Guto Ferreira. Tem uma fala do Guto Ferreira que chamou a atenção na coletiva de imprensa, né? Que ele fala muito sobre a forma do time jogar. É claro que hoje não dá para exigir o Remo jogar o melhor futebol possível, porque acabou de iniciar a era aí do Guto Ferreira. Vai ser a primeira oportunidade dele com esse elenco. Ele que teve pouco tempo para trabalhar nessa semana. Se não me engano, foram 3 treinos até encerrar a preparação. Um lá no Rio de Janeiro e 2 aqui em Belém. Claro que ele já identificou com certeza coisas erradas que estavam acontecendo, né, que estavam aí em relação à escalação sendo colocadas em prática. E ele sabe também o caminho das pedras numa competição como a Série B. Ele falou uma coisa muito interessante, que independentemente da forma ou da formação tática que a tua equipe entre em campo numa Série B, é muito importante ter aquela intensidade para definir rápido as jogadas. Ou seja, você ser eficiente na transição das jogadas, iniciando na defesa, passando pelo meio de campo e, claro, finalizando com perfeição na frente. Que a gente viu muito na área Daniel Paulista, né? A gente viu isso na área Daniel Paulista quando o Remo jogava em Belém do Pará. O Remo definia muito rapidamente as suas jogadas e em muitos jogos o Remo ficou com menos posse de bola e conseguia ser eficiente lá na frente. É claro que o Remo tem pouco tempo. São 10 jogos agora para encerrar a competição. Mas o Guto Ferreira tem esse crédito para justamente colocar isso em prática e tentar ainda recuperar o Leão na classificação e quem sabe aí aproveitar esses 3% de chance que a gente tem de chegar à primeira divisão. Mas o mais importante é vencer hoje, é chegar nesses 42 pontos, é dar uma tranquilizada, se afastar de zona de rebaixamento, né? O Remo está a 9 pontos aí do Z4, mas afastar qualquer tipo de briga e de luta contra rebaixamento, espantar de vez o fantasma de 2021 e acredito que o torcedor do Remo vai dar esse crédito para ele, tá? E hoje, inclusive, o torcedor do Remo vai, como eu disse no vídeo de ontem, vai para dar esse apoio
para o Guto Ferreira, que é um bom treinador, é um treinador que tem 4 acessos aí na Série B, conhece a competição, e se derem um elenco bom para ele, se derem condições para ele trabalhar, ele tem tudo para fazer um bom trabalho nesse ano e quem sabe também em 2026, seja na Série A ou na Série B. Como hoje está mais próximo a próxima Série B do que a Série A, sem dúvida alguma que o Guto Ferreira seria interessante ser ir no Leão para o ano que vem. Mas, primeiramente, é um jogo de cada vez, não adianta pensar lá no ano que vem sem passar primeiramente por esses jogos. Então tem essa primeira decisão hoje, né, contra o CRB. O Remo que tem aí 23 relacionados para este confronto contra o Galo da Pajuçara. Eu vou ler para vocês aqui esses relacionados, tá? Na verdade eu vou ler para vocês aqui o time, né, que está à disposição. Provável time do Clube do Remo. Daqui a pouco a gente traz aí a lista dos relacionados. Marcelo Rangel no gol, Marcelinho, Cláudio Reinaldo e Jorge. Olha o Jorge aparecendo aí como provável estreia, né? Luan Martins, Caio Vinícius e Jaderson, tá? Esse é o provável meio de campo do Clube do Remo para hoje. Janderson, Eduardo Melo e Diego Hernandes. Olha o Janderson aí voltando ao time, né? Interessante, né, essa mudança. Banco de reservas, tá aqui ó, os relacionados completos para vocês. Igor Vinhas, Kaique, Alan Rodrigues, Pedro Castro, o Panagiote Taxides, o Pavani, Cantígio, Natan Camargo, Natan Pescador, Iago Ferreira, Nico Ferreira e também o João Pedro. Estão fora do jogo de hoje por lesão, tá? O Pedro Rocha, o Sávio, o Regis, o Dodô, segundo a informação aqui, né, que a gente trouxe, e também o Natan Santos, tá? Está fora aí com uma lesão no pé, tá? E tá aqui, tô com inclusive com os boletins, né, trazidos no site da assessoria de comunicação do Clube do Remo, no site do Clube do Remo pela assessoria de comunicação. O Natan Santos com uma fascite plantar no pé, o atacante Pedro Rocha com uma luxação acrômico clavicular esquerda, ou seja, na clavícula, o Regis com lesão grau 2, no semitendíneo esquerdo da coxa, e o Sávio que está ali com a fratura oculta incompleta do condilo femoral medial esquerdo no joelho, tá? São os atletas que estão fora aí por conta de lesão para o jogo de hoje, tá? Então, esses são os jogadores aí relacionados. O Marrone, né? Muita gente perguntou pelo Marrone, por que o Marrone não tá aí nesse time. Provável que o Marrone tomou o 3º cartão amarelo quando volta à Redonda e por isso não está à disposição do técnico Guto Ferreira. Entretanto, como vocês observaram aqui, né, gente, na relação, o Cantígio e o Pavani estão de volta, jogadores importantes aí. Até mesmo quando o Remo teve um bom momento com o Português, o time tinha Cantígio e Pavani na equipe titular. Eu lembro muito naquele jogo contra o Goiás, que o Remo jogou muito bem, infelizmente perdeu os gols, mas jogou muito bem. E o meio de campo era Pavani e Cantígio, né? Inclusive o Pavani jogando muita bola naquele jogo. Então é importante ter esses retornos também aí. E a confiança, não só do torcedor, mas a confiança do próprio elenco, do próprio Guto Ferreira, ela vai aumentar quando ele puder contar com todos os jogadores. Eu acho que você ter um novo treinador, ter um novo trabalho pela frente, esse trabalho de uma certa forma ser lapidado da forma correta com jogadores inteiros, lembrando que o Remo trocou agora, né, a preparação física. Na verdade o Português não tinha preparador, o Guto Ferreira trouxe agora o seu preparador físico. É importante também para essa sequência decisiva que o Remo tem pela frente nessas 10 últimas rodadas. Lembrando, hein, os ingressos para este jogo estão custando aí R$40 individual, arquibancada, e casadinha, 2 ingressos por R$30, perdão, 2 ingressos por R$60, cada um saindo a 30 para esse jogo também. Então aproveite, eu vou levar um amigo, leva e compra esse ingresso duplo aí para você acompanhar essa partida. Acredito que toda a raiva que o torcedor do Remo sentiu nos últimos jogos, né, com as últimas atuações, tá dando lugar à confiança aí no Guto Ferreira nesse início de trabalho, nesse início de era aí, porque é um bom treinador. A gente torce para que ele tenha aí capacidade, tranquilidade e competência para fazer o Clube do Remo vencer as suas partidas e ficar tranquilo na Série B, né, gente? A gente sabe que esse ano o investimento foi feito para subir, a própria diretoria falou isso na coletiva. Aliás, a fala do Tonhão também, ela enterra qualquer tipo de papo, né? Aquele papo conspiratório de muitos torcedores. Não, o Remo tem que fazer uma campanha para se manter, né? Uma campanha só para ficar em meio de tabela mesmo. Todo esse discurso foi
pro lixo com o discurso do Tonhão. O Tonhão foi lá e falou: a gente montou o planejamento para subir, a gente ainda tá com porcentagem para subir e vamos lutar por isso. Então, se o próprio presidente fala sobre isso, por que eu não vou chegar aqui e falar que a obrigação era o acesso? Por isso que as críticas estão grandes em relação ao que foi feito aí na área do português, e agora é dar essa confiança para o Guto Ferreira realizar o seu trabalho. Quero saber de vocês se você vai estar hoje lá no Colosso do Bengola apoiando o Clube do Remo nessa partida importante. O Remo tem, se eu não me engano, 6 jogos em Belém. São 5 jogos em Belém, 4 jogos fora, né, contando com o Repá. Decisivos aí para nossa vida na competição nacional. Beleza, pessoal? Galera, mais uma vez eu peço que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição no canal, compartilhe com seus amigos e, claro, comente também os assuntos trazidos deste conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!